convivência da sua família. Está arrependido por quê? Porque o pecador que não se arrepende quer viver no pecado do inimigo. Pecar, falhar, errar, fazer pecado, fazer coisa errada. Então aqui é o texto, aqui entre ainda em Mateus, procurar aqui o texto aqui. Mateus 16, versículo. Deixa eu ver aqui onde está o texto aqui. No versículo. No versículo 20 fala aqui, ó. Mas revelando-se despedo para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque tem as coisas que. Tem as outras coisas que são Deus, mas as que são dos homens. Por quê? Porque fala que quando Jesus foi negado, traído, Pedro se arrependeu, porque negou Jesus. Judas não perdeu e morreu. Pedro estava no meio com o discípulo. Assim, tava Jesus, tava Pedro, tava Judas. Judas pegou a moeda, pôs Pilatos lá para poder negar Jesus. Pilatos deu dinheiro para Judas negar Jesus. Só que Judas estava na mesa. Aí para dizer que Judas estava na mesa, ele falou assim. Aí ele disse: aí Deus partiu por na mesa e falou assim: aqui que me tá aí, eu vou revelar. Aí disse: aqui que me tá aí, tiver comendo para assim, aí me veio. Tipo assim, tipo disse: será que sou eu? Falando um para cada um: será que sou eu que vou negar? Será que é eu? Eu também? É eu mesmo? Aí ele disse: aquele que me tem vai me negar. Aí Judas falou assim: mestre, sou eu? A palavra mestre significa Senhor, e Rabi significa mestre. Por quê? Porque a palavra que Deus falou assim: aquele que me tá aí. Judas beijou Jesus por 30 moeda. Pedro negou e falou assim: Deus, eu disse: Pedro, se eu me negar, aí Pedro falou assim: pode ter de Pedro 3 vezes, até 3 vezes. Aí disse: se eu me negar, aí Pedro disse: eu não te negar, porque o Senhor te ama. Aí falou: 1, 2, 3. Aí não, foi 3 vezes. Ele falou assim: te nego, Senhor. Por quê? Porque Pedro negou Jesus, porque ele ia morrer de Jesus. Aí Pedro começou a falar assim: eu comecei a negar. Aí Pedro falou assim: Senhor, eu me arrependo. Depois, eu me arrependo. Aí depois, quando Pedro se arrependeu, ele chorou amargurado. Por quê? Porque Pedro assim, chorou amargurado. Aí ele falou: ele não podia negar, ele não podia negar ele. Ou seja, ele negou. Só que no Salmo 51 fala que Davi se arrepende. Por quê? Porque também Davi tem pecado também. Davi pecou também. Davi pecou, ele falou assim: Deus, eu sou pastor. Ele disse: Davi falou assim: Deus, não te dê 3% e não tua presença. Só escutando Davi ora, aí pedido. Aí para dizer que no Salomão, no livro de Salomão fala que Salomão tem um templo riquíssimo. Aí disse: aí Salomão disse para Deus: Deus, eu quero sabedoria e conhecimento. Aí disse: pede que eu te dou o que você querer. Aí quando Salomão orou bastante, tipo assim: Deus, quer sabedoria e conhecimento. Aí depois Salomão foi ligado. Por quê? Porque aquele que pede em obediência, Deus proverá sua bênção. Por quê? Porque um servo que pede em obediência, fala assim: eu não quero nada, eu quero morar aqui, não quero objeto, eu quero só amar Deus e minha fé. Só que se fosse Deus, eu quero te amar, eu quero te abençoar, só que a pessoa que ama Deus por querer, porque tem milagre, honrará. Mas que objeto, assim: Deus, que eu quero um carro, não tem. Por quê? Porque carro, casa, moto, coisa tem que não por quê? Porque Deus quer é que a pessoa se arrependa, que tem um coração sincero a Deus, mente boa, pedir milagre e bênção. Só que o objeto Deus não quer, porque é daqui da terra. Só que também, lá no livro de Gênesis, capítulo 19, fala que José sonho, e falou assim: Deus, meu sonho é lua, é sol e estrela. É para dizer que José sonhou um sonho, e depois disse: eu só que José sonhou um sonho para os seus irmãos, e José sonhou só que José conta seus sonhos para os irmãos. Esses irmãos traíram ele. José foi vendido como escravo. Foi jogando na cova. A cova não tinha
a qual não tinha água, não tinha lama, e depois depois os irmãos rasgaram a túnica de José. Aí para dizer que José falou assim: busca o meu sangue, que ninguém gostou. Aí eu sei que José, para contar, é para José, Jacó. Só que poder é que no livro de